Boa noite, graça e paz de Jesus a você que vai nos acompanhar nesse bate-papo todo especial dessa noite com o Dr. Kenner Terra, e nós somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Também agradecer a você que tem seguido o meu canal, aqui o Ramon Laqueden aqui no Instagram, e que separou um tempinho essa noite para acompanhar esse bate-papo. E eu espero em Deus que a gente possa crescer bastante, que nós possamos sair daqui edificados e entendedores um pouquinho mais sobre espiritualidade, principalmente espiritualidade em tempos de crise. Já já o Dr. Kenner estará entrando e nós iniciaremos esse bate-papo especial. Então, você que tem nos acompanhado essa semana, na quarta-feira tivemos uma live muito especial com o pastor Natan de Jesus, da Igreja Batista Morada Nova. Foi um tempo muito precioso em Deus, onde a gente pôde ali crescer, onde a gente acabou por ter um momento muito especial, onde falamos de igreja multiplicadora, onde falamos de crescimento à luz da Escritura. E também tivemos aí me substituindo o pastor Ramon Torres, onde ele teve uma live muito importante sobre discipulado e multiplicação com o pastor Jefferson Dantas, ali da PIB de Imperatriz, aqui no Maranhão. Então foi uma bênção, foi um momento de crescimento, e nós sabemos que Deus está no controle de absolutamente tudo. Então, esses tempos, essas lives que nós estamos fazendo nos vários canais que existem, são lives que elas têm aí a missão, o desafio de fazer com que nós compreendamos a verdade da Escritura. Então, já já o pastor Kenner estará conosco, só aguardando que ele entre aqui na nossa live para que nós possamos assim dar início. Você que está aí conosco, se você tiver perguntas ao longo da live, você pode estar deixando aqui nos comentários, que nós teremos o maior prazer dentro da possibilidade de responder cada um de vocês. Pastor Kenner acabou de entrar, só esperar o convite e nós vamos agora iniciar o bate-papo. Então, você que tem aí alguma pergunta pode ir já anotando, deixando nos comentários. Boa noite, Boa noite. Graças a paz, pastor. Tudo bem? Graça e paz a todos que estão aí, a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui. Você está falando aí de Manaus, né? Estou falando aqui de Quinon, no Maranhão, cidade vizinha, isso, cidade vizinha a Teresina, no Piauí. E o Piauí, isso, e o Piauí a gente sabe que é uma terra muito fria, né? Só calor, essa é a realidade. Então, aqui do lado, na nossa cidade vizinha, Teresina, capital do Piauí, 35 graus é algo natural. Então, imagine como o clima é. E Timon também não é diferente. Nós estamos aqui no estado vizinho, no Maranhão, e também não é muito diferente essa perspectiva do calor. Então, é o calor nordestino, o calor desse povo aguerrido, desse povo... E como estão as coisas por aí em relação ao enfrentamento ao coronavírus? A cidade conseguiu parar? Como estão as coisas aí? Isso. A cidade basicamente parou. Nós estamos aqui só com os atendimentos essenciais mesmo. E, graças a Deus, há um respeito por parte da população, há uma conscientização muito grande por parte dos governos do Estado, da prefeitura. Claro, alguns desafios a vencer em relação a saques de benefícios e outras coisas mais, mas nós entendemos que Deus tem abençoado todo o Estado, está aí praticamente 700 casos, mas nós esperamos em Deus que nós possamos reverter esse caos momentâneo. Mas isso só será revertido com conscientização, com respeito, com obediência às normas de saúde nesse momento. É hora mesmo de levar a sério as orientações médicas, técnicas. A gente sabe que não tem unanimidade, mas há um horizonte comum, né, que o mundo todo está seguindo, ao mesmo tempo em que precisamos de ações efetivas
durante a crise para o resgate econômico, né? Quer dizer, eu acho que uma das coisas que nós precisamos diminuir é essa discussão, ou saúde ou economia. Não precisamos fazer assim. Nós podemos sim trabalhar a questão da saúde, que não tem outro jeito, porque se não pensarmos nisso, vai dar um tilt na saúde, como em Nova York e em outros lugares, ao mesmo tempo em que o governo e os políticos e as políticas públicas de resgate econômico precisam ser efetivadas. Quer dizer, então as duas coisas precisam andar juntas, para que o número o número do desemprego não seja muito gigantesco. Então, não é simplesmente economia ou saúde, né? São as duas coisas aqui. Você não consegue ter uma boa economia se as pessoas estiverem morrendo. Ao mesmo tempo, as pessoas não podem se cuidar se não tiver uma economia que possibilite o mínimo para suportar esse período. E a igreja tem que entrar nisso com a solidariedade, com a conscientização e etc. Eu acho que não tem outro caminho. Exatamente. Eu tenho falado e tenho dito o seguinte: eu acho que há um desgaste no nosso país no quesito da discussão política, porque nós acabamos entrando, né, nessa discussão que é, de um lado, pessoas que caem no presidente e do outro lado, pessoas que caem na oposição. Eu acho que é momento da gente não mais discutir essa perspectiva de governo e de oposição, mas de todo mundo sentar à mesa e discutir o país, pensar no país. Eu acho que a disputa eleitoral ela tem o seu tempo, ela acontece, a oposição ela está aí mesmo para que ela faça o seu papel de averiguar a situação daquilo que o governo faz, de fazer as suas críticas com responsabilidade. E também o governo não pode também se ausentar do debate público e entender que todas as suas ações estão corretas. Então, acho que é nesse momento que a gente tem que sentar e trabalhar isso. E enquanto eu pensava justamente sobre isso, e quando eu propus o tema espiritualidade em tempo de crise, eu pensei em algumas coisas aqui que eu queria que você pudesse compartilhar conosco. Como é que você enxerga, basicamente, a espiritualidade na Bíblia à luz do Antigo e do Novo Testamento? Como é que você enxerga, como é que eles lidaram com as suas crises, com as suas dificuldades, tanto ali no Antigo Testamento, com toda aquela questão profética, como no Novo Testamento, com aquela igreja linda e maravilhosa que nós separamos ali, fazemos um recorte em Atos 2. Bom, espiritualidade na tradição bíblica, ela não tem a ver com misticismo desencarnado, primeira coisa. Sim. Espiritualidade não é a mesma coisa que... espiritualidade não está nesse dualismo, espírito e corpo. Então, a espiritualidade, por exemplo, na Bíblia hebraica, o conceito de humanidade na Bíblia hebraica é um conceito integral. O Ish na Bíblia hebraica é o ser soprado por Deus. Então, não há uma separação entre espiritual e humano, espiritual e carnal. As próprias festas judaicas demonstram isso. Quer dizer, a relação com Deus se dá na celebração, na alegria, na dança, no comer, no sorrir, né? Você vai num casamento judaico, você fica impressionado. Porque é dança, é comida, é bebida. Quer dizer, as coisas mais espirituais da tradição judaica eram profundamente celebrativas, humanas e integrais. É tanto que na Bíblia hebraica não tem o conceito de alma. Sim. O corpo e alma não são duas coisas separadas. O ser humano é um sopro vivente de Javé. É um ser humano integral. Então, quer dizer, na Bíblia hebraica, essa relação com o espiritual não é desencarnada. Não é? Você não separa corpo e espírito. O ser humano vive na vida a relação com Javé. A Torá, inclusive, ela representa uma prática na vida. Então, na Bíblia hebraica, espiritualidade é ser inundado por Deus. E ser inundado por Deus significa estar na vida assim. A ideia do profeta, né? Quem é o profeta? O profeta é aquele que Javé está sobre ele. Logo, porque Javé está sobre ele, ele vê o mundo com os outros olhos. Então,
Espiritualidade na Bíblia hebraica não tem relação com desencarnar. Tem a ver com viver na vida inundado por Javé. Quer dizer, as coisas mais religiosas da Bíblia hebraica, as coisas mais espirituais estão relacionadas com a vida. Isso me lembra muito o guardador de rebanhos do Fernando Pessoa, por exemplo. Sim. Que, na verdade, é o Alberto Caeiro, que vai dizer, né? Eu conheço porque como da maçã, como da fruta, não porque penso sobre ela. Aí no final da poesia ele diz assim: eu deito sobre a erva. Aqui, ó. Deixa eu ler, já que tem um texto aqui. Isso está aí pertinho. Eu deito sobre a erva, então se deito sobre a erva, sei a verdade e sou feliz. Quer dizer, é uma espiritualidade, é um viver não conceitual, simplesmente. É um viver que se dá, é um conhecimento que se dá na apropriação da vida, né? 65. Que esse texto do Fernando Pessoa é igual a Bíblia, tem versículos, capítulos. Quer ver? Metáfora no meio. Aqui. O cântico 9. Eu sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos. E com as mãos e os pés. E com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. E comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito no comprido na erva, e fecho os meus olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Quer dizer, penso com os olhos e com os ouvidos. Isso é bíblico. Quer dizer, a espiritualidade veterotestamentária, a espiritualidade da Bíblia hebraica, é esse ver com os, ver com os olhos, comer com a boca. Eu vejo Deus, eu me alimento de Deus, eu vivo Deus no horizonte integral. Então, essa espiritualidade veterotestamentária, que é uma espiritualidade voltada para a questão ética, de uma escolha ética no mundo, tem a ver com uma prática justa, uma coisa que tem a ver com viver a palavra, né? A dabar, tem a ver com a coisa da vida que cai. Então, a espiritualidade no mundo, na Bíblia hebraica, é você estar tão inundado em Javé que você não se descola da vida. Pelo contrário, você vive a vida intensamente à luz do projeto de Javé. No Novo Testamento, nós temos um texto fundamental para entender a questão da espiritualidade, o fruto do Espírito, Gálatas. Sim. Quando Paulo fala do fruto do Espírito, você dá uma lidinha nas partes do fruto do Espírito, amor, benignidade, mansidão, domínio próprio, quer dizer, são todas as coisas vinculadas à vida e à prática humana e às relações humanas. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, diz: eu não posso falar a vocês como a espirituais, e sim a carnais. Aí você fala, como assim? Se 1 Coríntios fala de uma série de carismas místicos em Corinto, por que eles não são chamados ou não podem ser chamados como espirituais? Paulo vai explicar. Porque há muita divisão, rixa, briga entre vocês. Quer dizer, vocês não são carnais, vocês não são espirituais, vocês são carnais. Eu não posso ir a vocês com leite, eu tenho que ir a vocês com leite, porque vocês são meninos, são crianças. Quer dizer, você percebe que a espiritualidade, tanto da Bíblia hebraica quanto do Novo Testamento, Jesus, o Messias cheio do Espírito, aí ele vai, liberta o pobre, cuida da viúva, cuida do carente, exorciza o demônio das pessoas, tira as pessoas do nível da exclusão, traz para o centro, cuida da vida, ressuscita. Quer dizer, Paulo vai falar vai falar da ressurreição do corpo, não da alma. Então, a espiritualidade na Bíblia hebraica e no Novo Testamento é uma espiritualidade que se dá na vida.
ela tem a ver com respostas que eu dou na vida, tem a ver com perdão, com misericórdia, com a maneira como eu sou pai, como eu sou mãe, como eu sou amigo, como eu sou ministro, como eu sou vizinho, tem a ver com a maneira como eu vivo na história, né? A espiritualidade na Bíblia hebraica e no Novo Testamento não tem a ver com desencarnar. Ser espiritual não tem nada a ver com fugir para os montes, com oração. Isso são práticas devocionais. Ser espiritual tem a ver com como eu lido com a vida. Trato a vida a partir de categorias que são muito mais importantes do que a superficialidade do ter, por exemplo. Eu vejo sentido nas coisas da vida, naquilo que é mais importante, naquilo que é mais fundamental. Tem a ver com a ética, tem a ver com a prática, tem a ver com a encarnação. Espiritualidade na Bíblia tem a ver com encarnação, com a ética, com a justiça, com a misericórdia, com o perdão, com o cuidado, com ver o mundo para além dos meus próprios interesses. Tudo isso aqui forma aí um campo semântico do que a gente pode chamar de espiritualidade bíblica vetero- e neotestamentária. É muito interessante porque assim, o que você está trazendo, pegando o Novo Testamento, a grosso modo, é uma ética do Cristo. Uma ética do Cristo integral que abarca o homem como um todo, abrange o homem como um todo, não somente uma área, uma pequena parte. E o que nós enxergamos em contraste com isso é que nós temos nos distanciado dessa integralidade, dessa ética do Cristo nas nossas vidas. E é por isso que, nesse primeiro momento, nós já conseguimos ver, já conseguimos vislumbrar à luz desse pequeno panorama, que é, lógico, um grande panorama, se analisado, se avaliado a fundo, a partir da nossa vida. A gente vê essa crise. Outra coisa que eu queria que você desse uma pincelada é como você enxerga, ok, tivemos esse movimento, percebemos essa integralidade, essa ética do Cristo, um espírito profético de causa social, de uma política justa, de uma vida justa no Antigo Testamento, e uma igreja no Novo Testamento que abarca a espiritualidade não como os grupos talvez ali do primeiro século enxergavam, mas uma espiritualidade diferente da encarnação do Cristo e não da encarnação das coisas que estavam ali paralelamente ocorrendo. Mas como é que você enxerga a reforma protestante nisso, dentro desse aspecto espiritual? A reforma, ela carregou esse DNA ou, digamos assim, nós podemos enxergar a reforma de outra forma? Como um fator que limitou, a história não é bem assim. Talvez a reforma que eu vejo que é muito citada hoje em dia, até por um grupo em específico, que são aqueles do movimento reformado. Será que a reforma realmente carregou essa espiritualidade? Ou talvez alguns grupos dentro da reforma, nós não acabamos dando assim tanta ênfase a eles? A reforma protestante, ela é muito plural, né? A gente tem que ler a reforma protestante a partir de pelo menos 2 ou 3 horizontes. Primeiro, como diriam os historiadores da história dos análises, né? Da história da longa duração, assim. A reforma protestante, ela é um ponto no iceberg, é uma ponta do iceberg. A reforma protestante, ela é a bruma do mar. Ela é um momento de uma série de movimentos que precedem e estão em torno da reforma. Segundo, a reforma protestante, ela é plural. Não há uma reforma, né? Você tem movimentos reformados. De um lado, você tem lá os luteranos, né? Os primeiros reformadores alemães. Você tem, no mesmo contexto, pouco tempo depois, os reformados, a reforma radical, Thomas Minzer, né? Se você tem lá uma reforma magisterial, como diz, né? Uma reforma mais do magistério, da palavra, do texto e tal, você tem uma reforma radical do espírito, do êxtase, etc., da tradição do Thomas Minzer. Então, a reforma é plural. Segundo, terceira reforma passa por uma série de transformações. A gente tem hoje, seria, de alguma maneira, resultado dessas transformações. Então, começando pelo primeiro ponto, quer dizer, a reforma surge no contexto da irrupção, por exemplo, do humanismo renascentista. Lutero era humanista, Calvino era humanista francês,
A tese de Calvino na França é uma análise usando as ferramentas da retórica grega para estudar Sêneca. Quer dizer, Lutero ele tem uma preocupação com essa coisa original por conta daquela expressão humanista ad fontes, volta às fontes. Quer dizer, então a reforma é filha desse tempo. Ela é filha desse contexto de uma mudança de paradigma no Ocidente. E esse paradigma é o paradigma mesmo de rompimento. Assim, o projeto desses reformadores, como os que surgiram antes deles, é um tipo de volta à simplicidade do texto, especialmente. Se no mundo medieval havia a vulgata e o interesse de ler o texto para além do seu sentido literal, simples, a lógica do ad fontes humanista cria, na perspectiva dos reformados, uma tentativa de busca ao original. E, naturalmente, essa tendência de buscar o que é simples do Evangelho. Claro que isso, na prática, não é tão simples assim, porque depois esses mesmos modelos reformados vão se tornar burocratizados, escolásticos, institucionais. Mas no espírito da reforma está essa volta ao início, essa volta à simplicidade, essa volta ao grego, essa ad fontes, que, de certa maneira, representa, sim, uma posição profética. Tillich vai falar do princípio protestante, que tem a ver com criticar, protestar toda a instituição que se estabelece e que se torna autoritária e que se torna engessada e que impede a liberdade. O Tillich vai dizer que há um princípio protestante que seja isso. Há um cara chamado Michel Foucault, que ele escreveu um texto chamado A Crítica, que ele vai dizer o seguinte, que a fonte de todas as críticas é a crítica bíblica, que é o seguinte: o reformado pega o texto na mão, lê o texto e diz, opa, esse texto diz uma coisa e a igreja diz outra. Por conta do texto, da crítica bíblica, eu posso fazer uma crítica à instituição. Então ele vai dizer, Foucault vai dizer, logo essa capacidade de olhar um sistema estabelecido e criticá-lo a partir do texto bíblico, isso aqui é a fonte do pensamento crítico ocidental, das outras críticas que surgirão. Então, de alguma maneira, esse movimento protestante, por conta do contexto de onde ele surge, ele tem essa tendência profética, crítica, não é? De sempre desejar que o novo surja. Isso é um ponto. Segundo, esse movimento protestante, essa reforma é muito plural. Então, você tem protestantismos radicais, como a reforma radical, mas tem os protestantismos também magisteriais, que estão vinculados aos príncipes, ao Estado, ao poder, que de alguma maneira não tem tanta essa posição profundamente crítica, né? Então, assim, a reforma protestante, ela, de maneira ambígua, ela preserva, mas também se afasta. Ela visibiliza, mas acaba ocultando esse evangelho simples, profético de Jesus. E, posteriormente, essa reforma vai se transformar numa série de coisas. E aí, dentro dessa reforma, você encontra, hora e outra, gente que tenta resgatar essa lógica da igreja reformada sempre reformada, contra dogmatismos intolerantes. Quer dizer, movimentos que tentam buscar a simplicidade do evangelho. Essa tensão, instituição versus liberdade, volta à simplicidade versus a institucionalização. O ser humano é assim. O ser humano é ambíguo. Nós somos bons e às vezes somos maus, né? Nós somos libertários e por vezes oprimimos. Nós somos assim. Então a reforma ela vai reproduzir isso. Só que o espírito da reforma, se for pensar assim, então, é o espírito da pluralidade, é o espírito da liberdade, é o espírito da autonomia humana. É tanto que o Estado Democrático de Direito, de alguma maneira... Ó, minha esposa acabou de entrar aí, ó, tá vendo? Como a tecnologia faz. Ela está aqui no outro cômodo, mas está aqui com a gente também na nossa conversa. Quer dizer, já entrou, ou seja, estamos aí monitorados.
Estamos aí, ou pelo menos cuidados, né? Por cuidados, né? Amparados, sendo assistido, né? Então, de alguma maneira, o movimento protestante ele é ambíguo. O meu movimento protestante vai falar da pluralidade, de desejar que haja outras expressões religiosas que não seja a única religião medieval e tal. Ele vai matar aqueles que não creem como a tradição protestante crê. Né? Você tem a Inquisição protestante na Europa, né? Na Espanha. Os caras vão os anabatistas que são mortos porque pensam diferente. A Inquisição protestante que vai eliminar, né, quem não pensa como ela pensa. Então, a Reforma Protestante é ambígua, mas o espírito da Reforma Protestante, de alguma maneira, é democrático, né? É democrático, é plural. É tanto que quando nós falamos de Estado Democrático de Direito, direitos humanos, essas coisas todas têm uma relação profunda com a história do protestantismo. Por quê? Porque esse espírito protestante, próprio da modernidade e tal, da autonomia humana, do respeito ao indivíduo, da liberdade humana, quer dizer, isso tudo vai ajudar na fundação do Estado Democrático de Direito. De alguma forma, esse princípio protestante, ele é libertador, plural. Agora, nem sempre o protestantismo preserva esse espírito, né? Esse princípio. Você encontra hoje aí gente que se diz evangélica, de alguma maneira ligada ao movimento protestante, que é contra a discussão sobre direitos humanos, é contra uma análise crítica de racismo, acha que isso é coisa de marxismo, etc. Quer dizer, isso é uma traição ao princípio protestante. Isso é uma traição ao movimento protestante. Quer dizer, evangélicos querem tomar o poder. Isso é uma traição à separação igreja-estado. Fica feliz quando alguém movimenta uma ação que, no fundo, é uma ação da religião evangélica e não das outras. Crê que eliminando as outras práticas religiosas, vamos estabelecer o Brasil evangélico. Quer dizer, todos esses projetos negam esse espírito protestante, que revela essa ambiguidade mesmo do protestantismo, que ora guarda e preserva seus princípios, que talvez podem ser ligados, sim, a esse interesse do Jesus simples lá, dos evangélicos, sim, mas hora e outra também bota toneladas de tradições, de invencionices humanas, interesses políticos, etc. O protestantismo, o mundo evangélico é ambíguo, como nós somos. Muito interessante o que você fala, porque assim, quando nós voltamos à reforma, percebemos claramente que há uma crítica a essa burocratização, aqueles dogmas e aos princípios, assim, a grosso modo falando, errados doutrinariamente falando, do catolicismo, a crítica ao papado, a crítica àquela hierarquização que se tem. E quando você traz isso, a gente percebe que essa igreja está sendo sempre reformada à luz do texto bíblico, que fala ao coração, e que é a fonte de autoridade daquele que defende a reforma de modo legítimo, a gente às vezes acaba percebendo um afastamento dele e assim, a gente vai se adequando, se moldando basicamente ao princípio institucional. E quando eu falo isso, não estou aqui dizendo que nós não participamos de alguma forma de algum processo institucional. É lógico que nós participamos. O que nós não podemos perder, no meu entendimento, é o espírito crítico, quando necessário, e a ideia de que toda instituição ela deve passar sempre por processos de crítica construtiva e de reflexão permanente. Eu não posso divinizar a minha denominação, eu não posso divinizar um indivíduo, e fazendo com que a instituição, com que o indivíduo não careçam de reflexão, não careçam de crítica. Assim como nós utilizamos a escritura, muitas vezes, para fazer a nossa crítica, a nossa avaliação, até mesmo, como você citou, de grupos religiosos, se esquecendo que, dentro da forma plural que a reforma foi, ela deu a abrangência, a liberdade às pessoas. Ela não deu liberdade a um gueto, ela deu liberdade às pessoas, ela abriu horizontes. Mas é interessante, porque a reforma ela surge abrindo a possibilidade para
para um contradiscurso religioso, um outro caminho religioso, mas anos depois, pouco tempo depois, vai criar sua própria escolástica, né? Escolástica protestante, vai criar os seus dogmas, as suas declarações de fé que deixarão de ser propostas, propostas transitórias sobre a fé para se tornarem estatutos da verdade. Quer dizer, uma tradição que vai se transformar num instrumento de coerção, né? Num instrumento de imposição, num instrumento de desumanização, que foi exatamente o que o protestantismo criticou. Por isso que a igreja reformada, sempre reformada nesse sentido, é uma igreja que seja capaz de se perceber transitória, se perceber em movimento, uma igreja transeunte, uma igreja a caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Uma igreja que está no processo de aprendizado, que não está pronta, que não tá terminada. Uma igreja que as suas falas precisam ser sempre falas humildes e falas enfraquecidas, né? A kenosis, quer dizer, sempre afirmações kenóticas, transitórias, possíveis de críticas, que devem se refazer. Quando não é negar que há verdades, não é negar que há lugares, não é negar que há dogma, que há ortodoxia, mas não tornar essa ortodoxia, esse discurso dogmático, um claustro para oprimir as pessoas, uma impossibilidade do Espírito se mostrar novo. Quando isso acontece, eu firo o princípio básico do protestantismo, dessa igreja reformada em processo de reforma. O Espírito é aquele vento novo sempre. E se a tradição se cristaliza, então o que a gente tem que fazer? Renovar. O que é avivamento? É esse sopro na tradição para que ela possa dizer mais, para que ela possa ser mais. E não dá para colocar vinho novo em odres velhos. Há o risco das instituições evangélicas se tornarem odres velhos. E quando se tornam odres velhos, o vinho novo não tem lugar, né? E você falou sobre uma espécie de idolatria. Além da idolatria ao dogma, à instituição, a idolatria ao Estado, né? Você idolatrar o Estado, você idolatrar projetos políticos, você idolatrar figuras políticas, você idolatrar... Como que eu idolatro algum projeto político? Simples. Quando eu neutralizo qualquer proposta política de críticas, eu estou caindo num erro de idolatria. Sim. Nosso modelo é muito grande, nosso modelo é muito difícil, é o modelo do reino. Não há projeto político que dê conta dele. Quando eu começo a achar que algum projeto político ele está beirando a uma proposta que não pode ser criticada, quando eu me irrito, fico mal, arrumo conflito, brigo, separo, porque alguém está fazendo uma análise de algum projeto de Estado, se isso está acontecendo comigo, eu tenho que olhar com calma para o meu coração, porque eu estou caindo numa idolatria do Estado. Sim. De esquerda, de direita, de centro, do que for. Quer dizer, hoje nós corremos um risco, sabe, pastor Ramon? Nós caímos no risco de colocar no lugar do Messias, né? Do Messias filho de Deus, do Messias filho do homem, outras imagens, outras figuras. O brasileiro tem um mau costume disso, o brasileiro tem uma síndrome messiânica, sabe? Você tem lá, nas raízes da cultura brasileira, o sebastianismo, né? Sim. Então, Sebastião vai voltar, vai restaurar o Portugal celestial. Aí esse sebastianismo vai se enraizar na cultura brasileira. Aí um monte de movimento, vários movimentos messiânicos. Aí vem o Messias populista daqui, Messias populista de lá. E aí nós vamos rendendo a alma para esse negócio, perdendo a alma nesse mesmo processo, sabe? A gente vai brigando com todo mundo, protegendo um ídolo. Quer dizer, então, ídolo esse que a gente tem que pontuar, até aqueles que nos assistem, seja do espectro político da esquerda ou da direita, ele jamais vai se assemelhar ao rei a qual nós professamos, ao reino a qual nós pregamos, né? Exato. O nosso padrão é muito alto para que a gente o encarne completamente em qualquer projeto político. O nosso padrão é muito alto
para que a gente encarne em qualquer projeto transitório político. O padrão do reino de Deus é uma régua muito difícil. Então, quando a gente confunde qualquer projeto político com o reino e qualquer pessoa com o Messias, nós estamos na beira do abismo da idolatria. Exatamente, exatamente. Outra coisa que eu coloquei aqui é que nós temos também uma espiritualidade que eu chamo de espiritualidade pós-moderna. Eu creio que nós acabamos, de certa forma, de pontuar isso, apesar de que esses processos de idolatria não são processos, como eu cito, novos, são processos já antigos. Cada geração criou seus próprios ídolos, fez as suas trocas no tocante a trocar o reino, a trocar o seu rei por outros tipos de rei, por outros tipos de reino. Eu acho que isso está claro. Mas como é que você enxerga essa espiritualidade pós-moderna do hoje? Talvez traçando um pouquinho da sua experiência, já que você tem um contato até com teólogos europeus, americanos, africanos, um panorama um pouquinho simplificado, claro, em virtude do tempo, daquilo que você tem visto, das formas de espiritualidade que estão no mundo a partir de agora. Quando a gente fala de pós-modernidade, ou pós-pensamento metafísico, pós-virada linguística, quer dizer, ou virada linguística, nós estamos falando o seguinte, de um novo paradigma de pensar a realidade. Se você tem a modernidade racionalista, cientificista e iluminista, ela vai pensar o mundo, pensar a realidade a partir disso. Sim. Esse movimento que nós chamamos de pós-moderno, pós-pensamento metafísico, é um novo paradigma que surge, inclusive, de dentro deste paradigma anterior. Principalmente fazendo uma crítica ao sistema racionalista iluminista. Quer dizer, a realidade e o mundo é muito maior do que é possível se enquadrar no horizonte iluminista racionalista. Então, esses dois paradigmas vão produzir perspectivas religiosas e espiritualidades diferentes. Então, a espiritualidade pós-moderna, que rompe com esse paradigma racionalista, ela tem as suas contribuições, ela tem as suas fragilidades. Veja, você tem a modernidade e a visão de mundo moderna gerou duas guerras. Verdade. Entendeu? Agora, essa visão de mundo, essa epistemologia, essa compreensão da realidade pós-moderna, ela tem as suas fragilidades, mas também tem as suas potências. Traz de volta para o conhecimento, por exemplo, a questão do corpo, os limites da razão, percebe o mundo para além das categorias racionalistas, percebe que a vida é mais do que isso. Quer dizer, quando você vai olhar então a teologia a partir desta provocação, ela pode ser uma teologia que se percebe frágil. Bom, se há um saber local, se não há uma narrativa que dona de tudo, os saberes locais são também importantes. Então, os discursos teológicos vão se tornar mais humildes. Os discursos teológicos vão se tornar mais humanos. Quer dizer, a linguagem vai ser percebida como um caminho frágil de pensar Deus. Quer dizer, essa teologia europeia, africana, quer dizer, você tem agora uma teologia africana que considera o corpo, o ser humano na sua cabeça. Outra epistemologia, chamada epistemologia do Sul. Então, a pós-modernidade, a espiritualidade pós-moderna, a epistemologia pós-moderna, a teologia que leva em consideração a pós-modernidade, ela não é um mal em si, como alguns gostam de dizer. Ela não é relativista, simplesmente, subjetivista. Porque há essa crítica, né? O que nós vemos todas as vezes que um pregador ou um teólogo dentro do nosso panorama brasileiro vai sempre levantar a questão relativismo, 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 relativismo. Mas será que dentro dessa perspectiva relativista não há o que você acabou de trazer de traços, de aspectos positivos? Lembrando que você muito, muito bem pontuou. Há fragilidade, sim. Há relativismos, sim. E a questão é,
onde não houve relativismos ao longo da história da teologia, da igreja ou dos mais variados sistemas, sempre. As espiritualidades e os discursos teológicos são filhas do seu tempo. Entendeu? Demonizar esse movimento, esse novo paradigma, como sendo mal em si mesmo, é, de alguma maneira, idolatrar os outros. Quer dizer, o pós-moderno, né? Esse contemporâneo, esse pós-pensamento metafísico, para a religião, inclusive, tem um valor profundo, porque a religião é um discurso, agora, plausível também. Se você tem a modernidade, a ideia é que o único discurso possível é aquele que se enquadra no modelo iluminista, onde fica a religião? A religião vai ter que se enquadrar ao sistema iluminista, por exemplo, que vai ser um desastre isso. Então, a própria religião ela pode se beneficiar profundamente quando se diz que existem outros tipos de conhecimentos possíveis. O conhecimento religioso, o conhecimento da experiência do espírito, etc. Quer dizer, a pós-modernidade, a teologia que considera a pós-modernidade, ela não é relativista em si. Ela pode ser, ela pode se tornar, ela pode negar qualquer fundamento, mas não precisa. Né? Ela pode ser boa, ela pode produzir humildade. Vátimo vai falar dos dialetos. Quer dizer, uma teologia que é de dialeto, que é um jeito transitório de falar sobre Deus, que sabe que os seus conceitos são sempre conceitos provisórios. Isso dá humildade, isso dá capacidade de olhar o outro, etc. Por exemplo, para as tradições carismáticas, isso é interessantíssimo, porque se um pensamento iluminista diz que qualquer experiência que não seja racionalista deve ser negada, para a experiência carismática, ela vai dizer o seguinte: opa, na pós-modernidade a experiência também tem lugar. Olha que coisa bonita. Quer dizer, então, agora demonizar a pós-modernidade como se ela fosse um mal em si, me parece um preconceito racionalista. Sim, sim. Quando você olha para a espiritualidade brasileira, eu acho que esse é talvez o ponto mais polêmico. Lógico que, como você bem acabou de citar, não podemos demonizar as experiências. Cada experiência é uma experiência, ela tem o seu lugar, ela tem a sua fala, e isso não se discute. Mas, claro que, como nós estamos construindo até aqui, nós temos, claro, uma crítica construtiva em cima disso. Hoje, dentro do Brasil, a espiritualidade que está mais em cena, e quando eu digo mais em cena, em termos numéricos, em termos de mídia, em termos de espaço, até em termos de governo, é o que nós chamamos, isso eu estou falando dentro do gueto evangélico, né? É a espiritualidade neopentecostal. Como é que você enxerga essa espiritualidade brasileira a partir dessa questão neopentecostal? E sei também que você tem um livro que trata necessariamente de espiritualidade pentecostal, mas de uma hermenêutica pentecostal, né? Exatamente. E aí fica aí até a dica depois para você mostrar o livro ao fim da nossa live. Pode até estar falando agora dele, para aqueles que estão assistindo poderem adquirir depois. O que acontece, né? Essa espiritualidade neopentecostal, que é um resultado aí estranho de uma série de coisas, que é um resultado das práticas protestantes, resultado da relação com as religiões de matriz africana, com um evangelho profundamente mercadológico, na lógica mesmo do McDonald's lá americano, e que aterrissou aqui no Brasil e ganhou uma forma muito peculiar. Essa espiritualidade, se por um lado ela de alguma forma olha a vida positivamente, quer dizer, quando o cara diz que há um valor em ter prosperidade, ele está, querendo ou não, de alguma maneira, ele está dizendo um sim para a vida. Mas, ao mesmo tempo, é um sim exagerado, que transforma sucesso, que transforma poder, que transforma dinheiro, que transforma acúmulo como se fossem sinais de um benefício divino. Cria uma lógica perversa teologiza a ideia do consumo, teologiza o capitalismo e o capitalismo é alimentado por essa teologia. Quer dizer, é uma espiritualidade que não tem espaço para o fracasso, para fragilidade, para fraqueza.
É uma espiritualidade que não se preocupa com a questão do pobre, porque o pobre é um mal que tem que ser eliminado. Você tem que ficar rico, né? É uma espiritualidade que, de alguma forma, ela é um remédio perverso. Porque na lógica meritória, se você não tem, então, alguma coisa de errado está com você. Então joga com a culpa, joga com o claustro da consciência, além de jogar com a tentação, né? Ela tem aquela tentação do capitalismo, né? De criar o desejo do consumo. Aí as igrejas vão se tornando um grande supermercado que você não tem profundidade nenhuma com elas, não tem relação nenhuma, a não ser o comercial. Eu dou o que eu tenho e você me transmite o bem simbólico que você tem. Então, se por um lado você tem essa, de certa forma, esse indício de um sim para a vida, Sim. mas aí é uma vida que se distorce numa lógica capitalista, né? Aí agora você diz assim, mas e aí as pessoas? Eu não posso ser arrogante em achar que está todo mundo mal lá. Sim. Não dá para fazer esse juízo de para muita gente isso faz sentido. Sim. Para muita gente isso dá respostas. Para muita gente isso de alguma forma responde a questões. Eu sou cientista da religião, fiz ciência da religião, fiz teologia, quer dizer, há uma tendência na gente muito arrogante de olhar para aquela pessoa que pega um copo na TV e bebe como se ela estivesse numa loucura profundamente alienante. Só que a gente não considera que ela tem experiências pessoais com aquilo. Eu não estou dizendo que é legítimo, eu estou dizendo que eu não posso ser. Eu preciso ser humilde, cara. Eu preciso olhar para o outro e perceber o que faz sentido também para o outro. Aí o problema não é isso. O problema é que eles não querem sentar, talvez, para conversar e ver o outro lado. A intolerância é pior do que a inocência. A fé inocente, ela cria sentido. De forma transitória, pode ser depois decepcionante, eu sei. Mas pior do que isso é a intolerância, a incapacidade de ver a beleza do outro, por mais estranho que me pareça. Essa lógica de olhar para o neopentecostalismo também e tratá-lo como se fosse uma porcaria e o meu melhor, isso é meio colonialista também. Isso é arrogância protestante também. Porque nós temos uma série de loucuras aqui também, gente. Sim. Gente, nós somos batistas, não somos? É possível que você chegue numa igreja batista e encontre lá famílias que sejam donas da igreja. E adoeçam mais do que um copo ou uma expectativa de ficar rico que essa igreja promete. Exatamente. Eu sou pastor, você também é. Quantos pastores doentes? Quanta gente na igreja doente, precisando de psiquiatra? Não que psiquiatra seja uma coisa ruim, mas estou dizendo que adoeceu na igreja batista. Por conta dessa institucionalização doentia. Famílias donas da igreja. Ué, aí eu quero falar de neopentecostal? Então, assim, eu estou querendo problematizar um pouquinho essa coisa de a gente olhar de cima. Eu não estou legitimando isso. Eu estou falando assim, que tem o seu lugar também. E eu preciso ouvir. Não é? Eu preciso ouvir. E, de alguma forma, eu faço as minhas críticas. Nesse dia, eu sou muito ecumênico. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou pastor batista, com traços pentecostais, sou cristão, quer dizer, não sou da Universal, não sou da Céu Nossa Terra, não sou das igrejas pentecostais, mas eu quero sentar com eles para a gente pensar a cidade juntos. Lógico. Eu quero sentar com eles para conversar. Nós temos aqui o Fórum Evangelho e Justiça. Eu quero que eles estejam aqui conversando com a gente. Se eles estiverem dispostos a ouvir, e nós também dispostos a ouvir, a gente pode sentar, pode pensar se dá ou não. Então, se de um lado tem todos esses riscos que eu aqui citei, que eu critico, que eu percebo, que eu não olho de maneira romântica, por outro, eu preciso olhar para mim também, a minha tradição, né? Interessante. Fui participar de um evento lá em São Paulo, no espaço do Clame. Aí lá estava o padre, que eu admiro muito, que trabalha com moradores de rua, lá em São Paulo, padre Lancelotti,
tá sempre aparecendo na TV, fantástico e tal. Sim. E aí a ideia era cada um falar um pouco da sua perspectiva. E ele falando da teologia da libertação, logicamente, tal, Eu falei um pouco da teologia protestante e citei os pentecostais como uma experiência do Espírito, que pode promover profecia, pode promover transformação social, etc. Ele falou assim, não. Porque os protestantes, os pentecostais só sabem excluir, são homofóbicos, legitimam racismo e tal. Aí eu perguntei assim, vem cá, quantas sacerdotisas vocês têm na Igreja Católica? Sim. Quantas bispas? Entende? Quer dizer, você percebe a coisa? Ele está de lá falando da nossa opressão aqui, mas ele não consegue olhar para si. Então, quer dizer, lógico que nós temos lógico que o mundo protestante tem uma série de problemas, gente. Lógico que o neopentecostalismo tem muita coisa a ser criticada. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso entender que o meu olhar tem que ser um olhar horizontal. Né? Eles têm coisas a corrigir, nós também. Exatamente. Que é o que falta dentro da nossa tradição. E aí, nós aqui trouxemos um problema que é muito comum dentro do segmento batista tradicional. Dessa falta de reflexão e, às vezes, a gente... É porque é muito fácil. Quem está no palco, está com os holofotes sobre si, fica mais fácil da gente exercer a crítica. Porque, afinal, essas pessoas estão distantes. Muitos estão distantes. Agora, os donos, os que às vezes têm um pensamento de posse dentro do nosso meio, sentam na cadeira ao lado, sentam na poltrona ao lado, convivem com a gente, e nós às vezes não temos a coragem de sentar e trazer uma reflexão. E outra coisa interessante é que pecado existe em eu sentar com outros grupos religiosos da minha cidade para fazer o bem? Estamos no meio de uma pandemia. Estamos no meio de uma situação em que o povo quer ver a igreja unida, quer ver os segmentos religiosos trabalhando em prol do bem comum. Quer dizer que nesse momento nós deixaríamos de sentar numa roda para traçar projetos em comum? Exato. Aí, não fazer isso que seria o pecado. Exatamente, exatamente. E aí é que entra espiritualidade, e o nosso tempo já está quase correndo. Eu preciso até falar uma coisa aqui. É que acabando, 9 horas eu tenho uma outra live com o pastor, o meu amigo pastor Oséias, da Igreja Batista Morada de Camburi. Então, assim, vocês me desculpem, porque deu 9 horas, provavelmente vai cair, eu vou ter que ir para essa outra live. Se você quiser acompanhar lá também, lá no Instagram do pastor Oséias, ou no meu Instagram, Kenner Terra, vai estar os dois funcionando. Exatamente. E eu creio, pastor Kenner, que a espiritualidade que nós esperamos pós essa pandemia é a espiritualidade do bem comum. Exato. É a espiritualidade do amor, do entendimento que cada denominação tem suas lutas, tem suas problemáticas, mas o diálogo sincero, a conversa franca, o olhar caridoso, ele é superior. A solidariedade, né? Exatamente, o olhar solidário. E eu tenho visto e vejo algo muito importante, é que, por exemplo, no nosso meio batista tem surgido um movimento, não sei se você conhece, de igreja multiplicadora. E esse movimento tem muita gente boa, como outros movimentos que têm surgido. E a minha oração é que a nossa denominação caia sem graça, caia sem amor, que os pentecostais, a Assembleia de Deus, até aqueles que a gente não conhece o grupo religioso, que os neopentecostais, que os reformados, todos nós, saiamos com esse pensamento de não criticar somente a teologia do outro, mas de sentar e perceber as coisas na ética do Cristo, que você trouxe no início dessa conversa. Pastor Kim, eu queria agradecer demais pela oportunidade que você nos deu de nos abençoar com esse bate-papo. Nós somos muito gratos aqui da cidade de Timon e também do Piauí, de Teresina. Eu tenho um pessoal que eu trabalho aqui com eles, né? Somos orientandos do mestrado e tem gente do Piauí também. Olha que coisa boa.
E a Faculdade Unida é uma bênção, nós ainda não conhecemos e esperamos em Deus, quem sabe, ter polos da Unida aqui no Maranhão. É ter muito polos possível. Da Unida. É muito possível. Vamos conversar sobre isso, pastor. Se você quiser, depois aqui da live, em outro momento, eu te mando a mensagem, a gente bate um papo sobre isso. Ótimo. É muito possível levar o polo. Tem teologia AD, ciência, graduação em ciência da religião, pós-graduação. Ó, fazer um convite. Semana que vem, nós estamos com vários cursos gratuitos na quarentena. Eu vou dar um curso sobre Apocalipse de João, dia 23 e 24. Você pode se inscrever de graça. Vai no meu Instagram lá, na bio, clica, faz a inscrição. As vagas são limitadas. Aí vai ser uma aula presencial online, dia 23 e 24. Se inscreve. Além disso, vários outros cursos online que a Faculdade Unida tem. E, de certa forma, vamos levar a Faculdade Unida aí um polo para o Piauí, ué. Vamos levar. Ótimo, ótimo. E quarta eu terei uma live com o pastor Vanderlei, com o doutor Vanderlei, diretor da Unida. Legal, legal. Ele é o diretor. Isso. E também tenho colocado diante de Deus, estou com um projeto que se chama Conversas Teológicas. Nós vamos iniciar esse canal aqui no Instagram, mas nós vamos iniciar isso também, se Deus permitir, logo após a pandemia, presencialmente. E de já, pastor, fica o convite para que a gente abra. O Conversas Teológicas não vai se restringir apenas a um gueto religioso como o nosso movimento evangélico, mas dialogar com todos os segmentos. E a gente quer trazer isso aqui para o Nordeste, para o Maranhão, para o Piauí, e a gente gostaria muito de contar com a sua ajuda nesses polos, nesses encontros de debate. Então, já estou agendado. Pode. Já estão agendados. Vou marcando, eu estarei com o maior prazer. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado a todos aí. Um beijão. Deus abençoe a vocês todos. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Deus abençoe.